Olá, amores. Programação humana, né? A programação humana existe. Essa programação humana, ela é real. Você vive nesse planeta Terra e você vive uma programação. E o que é essa programação? É exatamente tudo aquilo que você acredita como uma verdade, o teu programa que você vem assistindo como verdade. E esse programa que você vem assistindo como verdade não significa que não é uma verdade ou que é uma verdade. Você aprendeu tudo isso. Você aprendeu essas verdades. Você acredita que tudo está certo porque você nasceu e aprendeu assim com todas as pessoas que estavam ao seu redor. E assim foi modelando o cenário humano, esse programa humano, e você colocando essa programação exatamente para funcionar automaticamente, né? Você dá o download e ali vira o teu programa e ali o teu inconsciente vai validando todas as situações em sua vida em relação ao que você acredita como uma verdade. E você acredita tanto nessa verdade que você acredita, quando você se coloca em posição com o outro, que o programa do outro tá errado, que tem alguma coisa de errada e ele não sabe, é ele que não sabe que ele tá errado. E é assim que você vai se conectando com situações semelhantes, né? Com uma outra pessoa, uma situação, né? O governo, com uma cultura, com seu vizinho, com seus familiares. Então você começa a modelar o formato de verdade que você acredita como soberano, né? E eu não estou aqui para dizer que existe essa verdade soberana, porque estamos aqui nesse planeta Terra para experienciar uma vida humana, experienciando toda essa energia, todas as informações, e tudo realmente está no seu lugar certo. Tá tudo certo. Tá tudo exatamente como tem que ser. Você está exatamente no ponto para você aprender a cada vez mais e mais. Se você está de uma forma inconsciente, você vai vibrar essas situações semelhantes, validando esse programa e se conectando às situações, pessoas e coisas, validando cada vez mais e mais, se conectando a essas pessoas. E as pessoas estão validando a vida dela também. Então tá tudo certo? Tá tudo certo. Cada um começa a ter uma visão do que é certo e errado. E quem falou que o que a pessoa pensa está errado? Ou que você pensa está certo? Ou que ele está certo e você está errado? Então, parece ser algo assim até maluco de falar, né? Mas é exatamente isso. Nós aprendemos a todo momento alguma coisa que vai se conectando a modelar esse programa humano. Então, essa programação humana, ela é real, né? Essa escola Terra, para a gente experienciar, vivenciar, exatamente, né? Pulsando em nosso coração, momento a momento. E o que é esse momento a momento? É esse momento do batimento cardíaco. E cada vez mais que você se posiciona consciente, né? Expansão da consciência. O que é expandir a consciência? É tomar alguma coisa, é apertar um botão e você expandiu a sua consciência? É você se colocar em teste, é você se colocar realmente a aprender. Porque a expansão da consciência, você pode ter uma consciência expandida exatamente agora, nos momentos que vai se conectando ao seu agora. Porque sempre que você sentir o teu coração pulsar, é agora, 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 agora. Entende essa forma de agora que eu sempre estou me posicionando a falar? Você sempre sente o agora. Então, cada vez mais que você sente da sua melhor forma, consciente, a se conectar com as melhores informações e assim sentir uma tranquilidade e segurança em relação à sua vida humana, ao seu cenário,
as situações e as pessoas, vai ampliando cada vez mais. O seu conhecimento vai mudando. O que você acredita ser difícil, doido, maluco, impossível, não existe, ele começa a fazer outro sentido, porque você aumenta a sua capacidade de entendimento. E naturalmente vai se colocando assim. Mas esse naturalmente se colocando assim não é botão apertar e vai funcionar. Porque existe humanamente essa programação humana para essa conexão de aprender, com repetição, aprendendo, vivenciando, sentindo. Então, a dualidade é parte do programa humano, né? O que é bonito, o que é feio, o que é certo, o que é errado, o que é mentira, o que é verdade. Então, essa dualidade existe sim na programação humana, porque todos assim estamos nos conectando a entender o que é essa forma contrária, essa polaridade. Mas isso é negativo? As pessoas têm culpa? Não. O que acontece é que faz parte do programa humano existir tudo isso, porque senão ele não iria existir essa dualidade. E se existe é porque é importante para ser vivenciado e aprender. Então, quando você começa a colocar foco e atenção a detalhes, você começa a expandir o seu momento do agora e começa a observar essa programação humana, tá? Eu estou falando exatamente esses pontos agora e eu já venho falando em outras lives, mas é para a gente começar uma conexão novamente em relação a esse assunto, tá? Então, essa programação humana, quando você expande, é porque você colocou uma repetição, você se exercitou, você se colocou da sua melhor forma possível do momento, e você sabe que você está se posicionando em congruência com você mesmo. Porque você se posicionando, se alguém chegar para você agora e dizer assim, olha, não é assim que funciona. Você está mentindo, você está enganando, você está errada. Isso tudo só faz parte da sua verdade se você aceitar tudo que a pessoa fala ou a situação como verdade e assim pulsar se conectando a modelar esse cenário. Mas se essa pessoa chega e fala essa situação, qual é a sua posição consciente em ouvir a pessoa e se posicionar da melhor forma com essa pessoa? E essa pessoa, eu falo pessoa, mas pode ser uma situação também, tá? Qualquer coisa. É um exemplo que eu estou colocando aqui. E você se conectar da sua melhor forma. Se acredita que você está sendo íntegro com você, a pessoa, é uma questão em relação ao que ela é realmente conectada. Está validando o programa dela. Ela sentir exatamente o que ela vem sentindo. E a sua forma de se conectar, se você sente essa paz e tranquilidade que você está fazendo o seu melhor para se conectar congruente com tudo, é isso mesmo. Continua. Continua a sentir e aprender cada vez mais com você. Entender mais quem é você. Entender mais esse pulsar, esse sentir no momento do agora. Porque são esses momentos que vão se conectar a uma programação humana. E essa programação humana vai se conectar, vai gerar uma frequência, uma vibração, uma energia que não estamos vendo humanamente, mas sim ela é real e vai se encontrando com cenários, situações, pessoas e validando exatamente para ambos, tá? Então veja assim, essa programação humana, ela existe, são histórias, posições diferentes de histórias, verdades diferentes, e tudo faz parte, tá tudo certo. É assim mesmo que tem que funcionar para as pessoas se colocarem a aprender, tá? Então vamos lá, eu coloquei assim, programação humana, competição ou cooperação, né? E eu já venho falando em relação
a parte de cooperação com algumas pessoas. Eu coloquei uma postagem, agora eu vou entrar nessa parte de competição e cooperação, tá? Só um momento. Estou confirmando para ver se o meu sócio ele se conecta aqui, porque ele também está com uma questão de oscilação de internet. Então vamos lá. Eu coloquei há algum tempo atrás uma postagem colocando figuras, tá? Para dizer assim, eu não coloquei competição ou cooperação. E exatamente na postagem estava assim, programação humana. Qual é o formato, né? Era um quadrado e um triângulo. Que você define como programação humana, né? A programação humana, como que você define? E por que eu coloquei essa imagem, né? Essa postagem, essa pergunta? Foi para a pessoa realmente se posicionar, refletir da melhor forma dela e responder o que ela sente, né? Não responder algo porque é bonito de responder, mas sim o que ela sente. E aí ela colocava o que ela sentia em relação à escolha dela, por que ela sente que a programação humana seria um triângulo ou um quadrado. E por que ela não escolheu a outra opção? Tá? Eu queria observar exatamente o que o subconsciente dela tinha a passar, né, em relação a essas figuras. Já tem algum tempo que eu postei essa postagem. E o que acontece é que eu falei para o meu sócio que eu acreditava que as pessoas iam colocar o triângulo, tá? Porque realmente é a minha visão em relação à programação humana, em relação à figura, né? É uma metáfora, mas é uma metáfora que tem uma informação de energia. Porque, assim, as imagens, tudo é uma informação. Tudo estamos aqui para aprender da nossa melhor forma de crescimento. É você ver que o negativo, ele tem algo realmente para você observar com detalhes, que ele não é negativo. É como se caísse a máscara e você olhasse e falasse, não existe o negativo. E eu sei para grande maioria vai dizer, como não, Andréia, não existe? Claro que existe, né? Existe sim um programa que você acredita como real, como dor, tristeza, fracasso, traições. E nós vamos chegar nesse ponto, tá? São vários pontos a ser colocados. Eu ia fazer um workshop, eu ia apresentar toda uma programação, né? Uma colocação, uma possibilidade de mudanças de forma coletiva. Bom para mim, bom para o outro e bom para todos. Então, eu já estava me programando a mostrar essa forma de reprogramação, se conectando com o coletivo, gerando uma harmonia, o equilíbrio. E tudo isso que eu estou falando é algo estudado, é algo colocado como eu me coloquei como meu cientista e fui estudando. Não fui estudar simplesmente o Google, que é importante na nossa realidade, mas sim aprofundar e vivenciar, colocar em campo, observar. Então eu fui estudando e fui modelando todo esse suporte para ser apresentado para algumas pessoas. Só que aconteceu, em relação a essa pandemia, que não ocorreu esse workshop, tá? E para quem começa a estudar tudo isso, já sabe que existe possibilidades em acontecer, né, de uma forma coletiva, na tua vida em forma coletiva. Eu não sabia da pandemia, né? Porque não é algo que você vai adivinhar a pandemia, vai ser tal dia, tal hora, vai realmente se conectar a quantas pessoas. Não é isso, tá? Mas a energia da informação, você vai observando que vai ocorrer alguma coisa com a humanidade. O tempo e espaço, você pode não ter realmente uma noção, porque o tempo e espaço existe humanamente. Mas
você começa a observar como está acontecendo porque você está estudando. Então, você sabe que vai ocorrer alguma coisa. Eu realmente não acreditava que iria acontecer em 2020. Mas eu sabia que tem uma conexão que está acontecendo. Então, essa pandemia eu vejo como um presente para todo mundo, porque todo mundo projetou essa pandemia. De forma coletiva, positiva para aprender. Eu já falei sobre essa pandemia numa live, tá? Então, eu não vou entrar no assunto da pandemia para a gente prosseguir com esse assunto, porque ele realmente tem muitos detalhes. E aqui eu vou passar brevemente para vocês. Não dá para aprofundar em uma live de 1 hora e 15. Tá bem? Mas é uma ideia, é uma sugestão, é uma posição que eu não me coloco como a verdade soberana, porque eu jamais me posiciono assim com as pessoas aqui. E eu sempre falo nas lives, filtrar a informação que eu estou posicionando. Porque é importante, se eu estou na tua vida, não é acaso. É importante para você eu estar na sua vida e você na minha. Nós entramos para validar essa história, você me escutando e você realmente nessa conexão comigo. Eu não conheço você, mas é importante para mim. Porque eu não vejo o programa, eu vejo a essência humana. Tá? Mesmo que você não coloque mensagem, que você não se manifeste, você é importante em conexão com a minha vida. Tá bem? Seja o tempo, espaço que você vai se conectar a essa informação. Então, eu sempre falo, não é uma verdade soberana, mas se a pessoa está, ou uma situação, ou uma coisa está na sua frente, é algo para você colocar foco e atenção, absorver a informação, mas com filtro. Filtrar a informação. Tá? Metáfora dizendo aqui. Filtrar essa informação. Filtrar exatamente um ponto, dois, seja qual for o ponto que você vai filtrando e você depois vai estudando, vivenciando, se colocando em teste, se colocar como o próprio cientista, o próprio professor, o próprio mestre. Porque você vai entendendo que as pessoas você projetou e as pessoas também vão projetando a vida delas. Vai validando. Então, quando você vai entendendo tudo isso, tudo vai fazendo uma conexão, vai fazendo sentido humano, tá? Matematicamente, vai tendo um sentido humano, uma lógica humana para você. Mas isso tem que se posicionar a aprender, porque realmente é muito detalhe. E eu já venho falando isso várias vezes, várias lives, tá? Então, esses pontos em relação, né, a essa forma coletiva, ela vai acontecendo, né? No caso que nós estamos na pandemia. Mas retornando ao esquema que eu coloquei, né, da pergunta a ser pesquisada do quadrado e do triângulo, porque eu coloquei um triângulo e um quadrado. Qual que a pessoa se identificava, né, como uma programação humana? E tá certa a resposta delas, porque elas ali realmente se colocaram a responder da melhor forma delas. E eu acreditava que as pessoas iam, a grande maioria ia responder. Não foi muitas pessoas que me responderam, tá? Foi algumas pessoas em grupos e no particular. Que eu acreditava que seria mais o triângulo, né? Justamente porque no inconsciente já está passando a informação subliminar, porque existe informações em tudo, tá? Tudo está para te ensinar. Então, existe sim essas imagens de uma forma que passa informação para você, você absorve inconsciente e fica ali pulsando e você vai vivenciando aquela imagem. Tá bem? Então, o que acontece é que as pessoas escolheram sim, todas, ninguém respondeu o quadrado, o triângulo. E aí as pessoas responderam semelhante. Responderam o triângulo porque estava apontando para algo superior, né? Uma forma assim que cada um foi explicando. Que tinha 3 pontas, que acreditava numa espiritualidade. Então, cada um foi respondendo da sua forma, e a resposta ao contrário em relação ao quadrado, só um momento.
Só um momento, amados. É que entrou uma mensagem aqui. Pronto. Então, responderam, né? O triângulo, cada um se posicionou de uma forma, mas eu entendi que a energia era a mesma em relação ao triângulo. E o quadrado falaram não, porque parece uma caixa, eu tô preso, né? Então eu tô dentro da caixinha, então eu não escolheram o quadrado justamente por essas situações. E tá certo, né? A resposta da visão ali naquele momento. Mas eu coloquei essas figuras porque o triângulo, ele é realmente a forma que eu tenho uma visão em relação ao em relação. Hoje eu já estou fazendo a segunda live, só um momento. Então, assim, o triângulo, ele tem uma posição, e eu acreditava realmente que as pessoas iam escolher, porque o triângulo, se você for, ele não tem como você subir. Vamos dizer que tal triângulo está dividido em 3 partes, tá? Assim. É que eu não estou com uma lousa agora aqui para ficar mais claro para vocês. Mas então, tá o triângulo e tem 3 partes, né? Tem aqui a pontinha, o meio e a base aqui do triângulo. Todas as pessoas, tá? Vamos lá. Programação humana. Está nessa parte do triângulo. Tem como essa parte do triângulo de baixo, que são a programação humana, todas as pessoas, todas subirem? Algumas pessoas, né? E essas que estão no meio, tem como subir para a ponta? Todas? Não, né? Então se transforma em uma competição. Então agora vamos falar um pouquinho sobre a competição, tá? A programação, a minha visão em relação à programação humana da competição. E qual que é o núcleo, né? O centro em relação às pessoas que estão focadas a vivenciar essa vida humana na competição? Aí você vai me dizer assim, realmente, André, as pessoas vivem competindo. Mas eu não sou assim. Todos nós somos. Nós aprendemos assim desde o momento que nascemos. Isso faz parte do programa. Isso não está errado, tá? Isso está certo para a gente vivenciar. Realmente vai ser gerado conflitos em relação a isso. Andréia, como assim? Isso é positivo? Quando você tem uma visão diferente, você começa a observar que isso é importante para ser expressado, vivenciado. Porque como que você mudaria o seu sentimento se não, se essas posições não tivessem disposição para você, né, vivenciar? Mas só que você tem que mudar essa visão, realmente sentir diferente. Então vamos lá. Então esse ponto do triângulo, a grande maioria está nessa base e não tem como, não são todas que vão subir. E também na pontinha, aquele 1% não vão subir, né? São poucos que vão subir. Então gera toda essa competição. E essa competição já vem desde quando a gente era criança, tá? São pontinhos, são alguns pontos que eu vou mostrar, porque tem mais detalhes, tá? Então, veja bem, a competição, ela faz com que você vai gerar conflitos. E a competição está mostrando que alguém tem que ganhar. E que aquele que ganhar é o melhor. E aquele que ganhar vai ser o glorificado. E o que acontece com uma pessoa que está sempre se posicionando assim? Ela está aumentando, né, a energia dela, a programação dela, em relação a que ela sempre tem que se posicionar, a produzir, a realmente fazer tudo para ser o melhor.
E ela está focada exatamente, né, nesse foco, em todos os sentidos, tá? O foco tá ali na parte da energia de troca, que hoje essa energia de troca é monetária, né? A energia do dinheiro. E o dinheiro é ruim? Não! É escassez falar dessa forma? Não! Escassez é quando você... É um outro ponto que eu vou fazer uma live sobre isso. Porque as pessoas dizem, não, André, eu não posso falar isso porque é escassez. Quem falou? Isso tudo não é você falar que é escassez. É você sentir que é escassez ou é sentir algo baixo, ruim para você. E aí se transforma exatamente o que você sente. Mas falar, estudar em relação a isso e você sente uma harmonia e tranquilidade? Não. Porque você está direcionando exatamente o que é essa energia. Está fazendo sentido e conexão da sua melhor forma. Então, essa parte, né, monetária, financeira, o dinheiro, essa energia, ela está no centro porque ela existe a parte de troca, né? Então, essa parte de troca é uma parte de consumo. Sempre estamos consumindo, seja o que for, né? E tá errado isso? Não. Mas qual é a proporção que estamos fazendo isso? Estamos direcionando essa energia por quê? Tá? E aí vocês vão entendendo essa forma cooperação e competição que eu digo. O que nós estamos gerando em relação a essa energia, né, de sempre desejar mais? Eu não estou dizendo para você não desejar, que você deseje muito e você vai se conectando a muito, certo? Mas a direção realmente que você sente em relação a isso. Tá bom para mim? Tá bom para as pessoas ao meu redor, em conexão com as pessoas que estão ao redor dessas pessoas, e essas pessoas têm outras pessoas, e assim se conectando a muitas pessoas, né? Forma coletiva. Um vai ligando ao outro. Então, você está indo nessa direção em relação ao seu crescimento da energia financeira? Aí a pessoa fala assim, Andréia, então eu vou ter que pegar todo o valor que eu estudei, que fiz isso, eu, né? Como se você fosse dono de tudo isso. É meu. Então, assim, é outra live que é falar sobre apego, que eu também vou fazer uma live falando sobre isso. Então, é essa relação com a parte financeira, tá? Que você está se conectando. Qual é a direção do teu crescimento? Porque tá tudo certo você crescer da forma que você desejar. Mas você vai ter o retorno em sua vida exatamente da mesma forma. Mesmo as pessoas que estão naquela ponta de 1%, se elas não terem uma congruência em relação ao crescimento, né, dessa energia, situações na vida dessa pessoa, porque eu não estou dizendo que a pessoa que está lá na ponta são erradas e que estão certas, mas tem pessoas que estão ali que vai levando a energia para um outro lugar. E tem aquelas outras pessoas também que vai levando. Estão erradas duas? Não, porque elas aprenderam assim. E as duas pessoas que estão ali naquela pontinha de 1% vão validar a programação humana delas. A direção que elas estão indo, tá? Porque tem pessoas que estão na ponta, mas realmente está em conexão com essa base de baixo do triângulo, que é a grande maioria, a população, né? A grande maioria. Qual é a direção que você está crescendo? Você realmente está em conexão ao seu crescimento? Em se posicionar da melhor forma com o outro? Isso não significa que você vai ganhar os seus milhões e vai dividir um pouquinho para cada um, né, da humanidade. Que tudo bem se fosse fazer isso também. Mas o que eu estou dizendo é que você está com uma congruência com o teu próprio coração e sentimento, em saber a importância de tudo que você está se conectando, né? Cenários, viagens, pessoas, objetos. Você está sentindo essa tranquilidade, mas em conexão com o outro. O que eu venho ajudar o outro? Não é você pegar o dinheiro. Isso ajuda também, você dar o dinheiro para alguém e ela realmente se conectar
da forma dela. Mas o que eu estou dizendo, o que você ajuda a pessoa no crescimento dela? Para ela começar a compreender, a despertar, a subir. E aí entra o quadrado, né? Porque se as pessoas se conectarem, uma a ajudar a outra, e cada um vai subir o seu degrau ao seu tempo, espaço, porque você não vai dividir o que você tem em relação à sua riqueza, mas a direção que você está fazendo tudo isso. Você está ajudando o outro, o que você construiu com essa riqueza que conecta com o outro em ajudar o coletivo? E esse coletivo está se conectando a outros, porque eles vão aprendendo assim. E naturalmente o que você faz, natural, porque é um retorno, mas você não está fazendo isso. Porque se você está fazendo isso com a intenção, então se eu for fazer isso, eu vou ter um retorno na minha vida. Não. Sentiu assim, não tem. E não tem no sentido que eu digo financeiro, porque você pode se conectar ao crescimento, porque você entendeu direcionar essa energia, mas por que as pessoas que acontece, né? Acontece de pessoas milionárias se suicidarem, terem depressão, porque elas se sentem vazias. É natural. Se você não gerar uma forma equilibrada na vida, algum pilar da tua vida vai ocorrer alguma coisa. E a pessoa acredita que ela tem o sucesso, que ela atingiu tudo, que ela é o máximo, que ela foi a campeã, né? Tudo. E alguma coisa ali começa a desabar, porque não está conectado, né? Não está ali harmônico essa conexão. Tem algo ali que o fio, sabe, quando começa a piscar, soltar fogos, é assim. Tem alguma coisa que você ainda não entendeu conectar corretamente. Ele está ali, ele está conectado com você. Mas sabe aquela falha? É exatamente assim. E a pessoa não sabe, porque ela foi no crescimento, ela colocou foco, atenção, foi no crescimento, com desespero e com tudo. E é essa energia que fez com que esse fio não tivesse uma harmonia para funcionar de uma forma organizada. Tá? Então eu tô fazendo uma breve aqui. Como eu não estou com o meu sócio aqui, eu nem sei quanto tempo eu já falei. Tá? Então eu acredito que eu já falei bastante até. Mas vamos lá, eu vou concluir esse raciocínio. E aí o que acontece? E se você não entender, pode deixar pergunta, que depois eu respondo com o maior amor e carinho, com a disponibilidade do meu tempo, e assim gerando mais conhecimento para você e para mim também, tá? Então, o que acontece em relação a isso? A pessoa tem que direcionar tudo isso para a vida dela, não simplesmente a vida financeira, mas em tudo, tem que ter uma harmonia nos pilares. Então, essa competição, ela existe porque ela já existe, essa competição. Nós aprendemos a competição quando você nasce, eu vou falar do nascimento, tá? Você tem ali uns jogos, né? Uns joguinhos de criança que começa a entender o que é uma pecinha, uma outra pecinha. E aí ela vai crescendo mais um pouquinho, quando ela já tem a estrutura, né, para jogar da forma dela. Existe já um jogo para mostrar que existe uma competição. Alguém tem que ganhar. Mesmo que o papai vai lá e deixa a criança ganhar. Ela já vai sentir, eu ganhei, né? E o outro perdeu. E aí a criança já vai começando a entender essa competição. Porque existem jogos olímpicos que todos ganham. Existem jogos, né, infantis, esses joguinhos que todo mundo ganha. Por que eu estou dizendo isso? André, mas se existe, é porque tem que existir sim. Tudo é para a gente aprender, né? Mas quando a pessoa perde, ela tem uma estrutura para entender por que ela não ganhou, ela se colocou a aprender o empenho, mas só um vai ganhar. Só um que ganha o primeiro lugar. Só um, né? Vamos fazer a metáfora? Vai subindo. Então existe ali exatamente essa energia. Eu ganhei, eu sou melhor.
Então, isso vai gerando, desde a criança, tá? Que vai aprendendo entre joguinhos, jogos na escola. Naturalmente, quando você vai ter uma educação física, tá? E olha que a minha filha é professora de educação física. Mas tá tudo bem, faz parte da programação humana. O que acontece é quando você desperta e muda, se transforma a sua visão em relação a isso, tá? Quando você observa e começa, alguém tem que ganhar. Já está ensinando, né? Alguém vai ganhar. Jogos, esporte. Então você já está sendo ensinado de uma forma subliminar essa competição. Mas o que tem a ver, André, a parte de esporte com a vida financeira? Começa a pegar uma cartolina e mapear como seus sentimentos e energia vibram em relação quando você se posiciona a ser o melhor, né? A ganhar. Você tem que estudar um cursinho ou algo a mais que o outro para passar na melhor universidade. E só um ganha. Mas você já pensou que o sistema, não digo o governo não, tá? O sistema no modo geral pensa da forma humana o que o outro que não ganhou está sentindo e que aquela forma dele não passar, ele se colocou da melhor forma dele e ele não passar, né, num curso ou num jogo, aquilo pode, algo inconsciente dentro dele, travar a vida dele, porque ele não sabe, ele não se preparou com suporte em relação a tudo isso. Então, você já imaginou como ele sente? Nós não estamos na posição da pessoa que está né, no segundo lugar, no terceiro, entre outros. E essa posição na escola, quando também acontece, vamos fazer uma competição, melhor aluno. O que o outro aluno sente? Não, André, mas eles têm que entender, ganhar e perder. Isso é uma palavra linda, bonitinha de falar. Mas é assim que acontece de verdade? Eles entendem? É explicado para eles, desde quando eles estavam no maternal, dentro de casa. Eles aprenderam diferente quando tinha aqueles joguinhos, quando eles vêem na televisão, que tem que ganhar. Você tem que vencer. Então, aí tem aqueles certificados, né, de melhor aluno, de melhor funcionário, nas empresas. E como que fica, né? A base é aquela base lá que está no triângulo, tá? De par de baixo. E aí essas pessoas se sentem de uma forma inconsciente e elas ficam hipnotizadas, aceitando que o outro é melhor que ela. Ela está aprendendo que o outro é melhor que ela. E fica na base para realmente segurar para quem está lá na ponta. Porque se essa base despertar, toda essa base despertar, elas vão passar para o quadrado. Porque todas vão ter a oportunidade, no seu momento, no seu espaço-tempo, em subir. Né? O quadrado está ali. Não significa que vocês vão subir exatamente juntos, né? Mas um está ali de uma forma diferenciada, ajudando o outro, e cada um vai subindo, porque todo mundo tem o seu espaço para subir. A diferença é que cada um vai se posicionar a fazer isso, porque não é o outro que vai pegar a mão e puxar e você não fazer nada. Então, vai gerando esse equilíbrio porque é a sua escolha em subir. Mas esse sistema de triângulo, como que você vai subir? Porque naturalmente você está observando o triângulo. Como que você vai subir? Não dá para subir a base. Mas se a base desperta, esse triângulo vira um quadrado. E naturalmente o que acontece? As pessoas que estão aqui no meio, essas pessoas que estão no centro do triângulo, elas servem, né, a ponta, mas elas estão ali de uma forma que hipnotiza inconsciente, tá, amados? Eu não estou dizendo que as pessoas estão conscientes fazendo tudo isso.
Pode ser que tem pessoas que já sabem disso tudo e tá fazendo consciente, mas não, eu realmente estou dizendo que tem muitas pessoas que estão fazendo tudo isso, mas é inconsciente, porque foi ensinado, não existe culpados. Eu realmente não vejo uma humanidade que aquele é mal e aquele é bom. São pessoas, são humanos, seja o político que você xinga, seja de qual partido for, seja uma situação de um ladrão, de um governo, de uma cultura, de um outro país, de uma religião. São todos ali uma programação humana. E quando você aprende, você ama a humanidade. Não é que você ama o programa dele, você ama a humanidade. Você ama a essência que ele é. E isso é possível, não é palavra bonita, isso é se posicionar e aprender. E naturalmente você ama. Porque você não vê o programa. Você sabe que a pessoa está ali vivenciando daquela forma porque ela aprendeu assim, é uma verdade dela. E você gera aquela compreensão, a compaixão. E isso não é concordar com ela. Isso é compreender que aprendeu assim e você tem a sua escolha de programar o seu programa consciente em sua vida. E é a escolha dela se ela vai subir ou não, em relação quando você abre o quadrado. Esse quadrado não existe no momento atual agora. Só que algumas pessoas já entenderam que isso funciona. Então são grupos menores, tá? Que já estão assim, em determinado pilar, tá? Não em todos, porque todos os seus pilares têm que ser realmente em grande construção. Não é simplesmente você subir em parte financeira, porque se você só foca que é isso, consumir, né? Ser o escravo do consumo, o que acontece? Você, sendo o escravo do consumo, seu foco só vai ser para a energia do dinheiro. E aí você não vê que tem tudo algo conectado com a sua realidade humana. E alguma coisa vai não funcionar nessa programação humana, né? Não funcionar. Vai funcionar, né? Porque você que está vibrando, você que está gerando, vai validar exatamente o que você vibra. Mas vai ocorrer alguma coisa que você não estava desejando para você. E você não entende por que comigo, por que aconteceu comigo. Veja como eu sou milionário, por que isso aconteceu comigo. Não existe acaso. Existe uma estrutura a aprender. Um despertar momento a momento consciente. E é esse momento que realmente vai tendo uma construção harmônica quando você tem estrutura em sentir que qualquer coisa que vai impactar a sua vida, você vai ressignificar nesse momento. Você gera naturalmente uma harmonia, uma tranquilidade. Não é algo falado bonitinho, porque falar bonitinho, quase 8 bilhões de pessoas sabem falar. Se você for realmente observar as pessoas que estudam tudo isso, né, sobre expansão da consciência, e é bonito falar expansão da consciência, mas é algo a vivenciar, a ser realmente. Então, é sim, estruturar, tranquilidade, segurança, não ficar pensando em tempo, espaço, quanto tempo vai demorar. E quanto tempo demora? Se você já pensou assim, é sinal que você tem que esvaziar o copo e aprender a sentir. E eu estou fazendo áudios em relação a aprender a sentir. Sentir o que, André? Primeiro, você tem que se sentir. Sinta seu coração bater, sua respiração. Aí depois coloca a informação a ser gerada. Então, eu estou colocando pontos, mas tem muitos detalhes, tá? Em relação a essa parte de programação humana, competição ou cooperação. Então, não é por conta do coronavírus que eu estou dizendo isso, tá? Mas claro que tudo vai se conectando, porque em outubro, novembro, não sei exatamente, eu já estava
modelando uma programação a ser, né, apresentada para as pessoas em relação à cooperação, né, mostrando para grupos, para empresários, para grupo de pessoas, comerciantes, e mostrar realmente uma posição, uma possibilidade, implantar uma sementinha. Não é pensar, só eu não vai resolver. Mas se você pensa assim, o outro pensa assim, permanece validando a vida de todo mundo assim. Então, existe essa possibilidade e não sou eu que estou dizendo somente. Tem pessoas que já estão fazendo isso em pequenos grupos, mas determinados assuntos. Mas entendeu que funciona a cooperação. Só que não é explicado essa cooperação. E existe sim estudos que eu estudei, venho estudando e vou continuar a estudar cada vez mais em relação à parte de equilíbrio, em conexão com, né, a nossa programação humana. Mas não é simplesmente estudar o equilíbrio. Você vai estudar o equilíbrio, você vai estudar a história, porque daí você vai observar que a humanidade já tem, né, um registro desde a época ali dos impérios, que existe um imperador, que o mais forte ganha. E aí as pessoas já são hipnotizadas em relação a isso. E ficam realmente assim, sem nenhuma ação, só concordando. Porque elas aprenderam dessa forma. E se você vai observar a energia da informação, continua a mesma coisa. Não importa que foi ali antes de Cristo, mas as pessoas continuam da mesma forma. Elas acreditam, elas realmente absorvem aquilo como uma verdade e se transforma na verdade delas. Porque o que acontece? Ali a força maior foi crescendo, foi aprendendo, foi gerando conhecimento, só que usou o conhecimento para realmente hipnotizar, né? Eu estou dizendo hipnotizar porque é algo que nós nos colocamos momento a momento, porque a hipnose, ela é uma ferramenta que todos nós usamos momento a momento da nossa vida, que é foco e atenção. Agora, se você se posiciona com consciência ou inconsciente, que é a diferença. Mas a hipnose, todos nós usamos. Então, essa forma, tá, da cooperação, ela é uma possibilidade. E existe várias outras possibilidades. Só que eu, Andréia, dei o olhar de prioridade a entender esses pontos, e esses pontos em relação ao equilíbrio, né? A grande construção de cooperação. E eu não estou dizendo cooperação no meu bairro, estou dizendo cooperação realmente planeta. Nossa, Andréia, mas você acha que você vai mudar o mundo? Não. Mas eu posso, sim, me colocar agora da minha melhor forma. Me posicionando a apresentar para uma pessoa e assim gerando outras ideias construtivas, em harmonia com todos. Não que vamos fazer algo que eu ganhe você e aquelas outras pessoas não. E o que eu falo ganhar não é que vocês vão ganhar a mesma coisa, porque cada um vai ter que despertar. Só que você está se colocando a ajudar aquela pessoa a crescer. Se você é um empresário, se você realmente tem, né, o seu estabelecimento, como que você se coloca na sua empresa? Observa os detalhes, tá? Eu não estou dizendo que é o caso da pessoa que vai se conectar a esse vídeo, mas, no modo geral, eu vou colocar uma posição só, mas existem outras. Uma empresa, naturalmente, algumas empresas vão dar um convênio médico para você, entre outras coisas, né? Existe psicólogo também. Existe... porque tudo, se você vai observar, mapear, você vê por que tem essas situações na empresa. Tem que ter um convênio médico, porque você é a base
para produzir. E você tem que ter saúde. Você não pode ficar faltando. Você tem que estar funcionando direitinho. Você tem que estar em manutenção. Então, é importante esse convênio médico. A empresa ganha em te dar, ela está ganhando em te dar esse convênio. Faz parte da grande construção dela. Se é inconsciente ou consciente que ela faz isso, eu não sei, né? E aí cada um tem as consequências naturais em relação ao que está vibrando e está se posicionando na vida. E aí tem outros pontos. Aí tem psicólogo por quê? Porque você tem que ter uma parte racional, que é importante o seu trabalho ali. Racional, tá? Racional conforme a empresa acredita como racional. Para você funcionar e ficar realmente ali servindo esse momento a momento da melhor forma. Entre outras coisas que pode também ser posicionado. Um jogo, né? Competições, para gerar exatamente isso. Então, gera-se tudo isso, tá? Entre outras coisas, existem muitos pontos. Então, esse triângulo, como que vai subir todo mundo? Não vai subir algumas pessoas. Mas se essa base do triângulo despertar, naturalmente se abre o quadrado. E aí o quadrado é a cooperação. E aí o que acontece é que não vai ser 1, 2, 3 e vai funcionar. Não vai funcionar 1, 2, 3 e vai acontecer que todos vão realmente se conectar a uma expansão da consciência, vai estar organizado, né, a vida material de todo mundo. Não é essa forma. O que acontece do quadrado é que todos têm a oportunidade realmente de subir o seu degrau. Você está em cooperação em ajudar o outro, mas a pessoa depende dela mesmo para ela estar subindo no degrau dela. Mas você sabe essa posição harmônica, né? Nessa posição, nessa programação humana. E tudo isso não vai ser 1, 2, 3. Tem que ensinar momento a momento essas pessoas assim. Elas têm que entender a parte do sentir. Elas têm que entender que gerar a compreensão não significa que você está concordando. Você ter uma harmonia e paz e plenitude não significa que não vai chegar uma situação para você resolver. Vai chegar para você resolver. E você vai se posicionar da melhor forma. Agora, se o outro acredita que é a melhor forma, aí é uma questão dele, porque você está validando a vida dele. Você está validando a vida que ele está projetando. E ele está validando a sua. Só que você está consciente em aprender com aquela situação que está te ensinando. Foi você que vibrou aquilo. E direcionar realmente a aprender e se posicionar da melhor forma. Pode ser que para o outro não é da melhor forma. Mas se você ficar focando, ele acredita que eu estou errado, que eu menti, que eu fiz isso. Se você ficar assim, isso é gerar desespero. E o desespero não gera equilíbrio. Gera bagunça, confusão. Não gera organização. Então tem que se posicionar com tranquilidade. Aí parece uma coisa meio, né, que a pessoa acha que você é maluco até, né? A pessoa tá gritando com você, falando o que ela quer falar e você lá, naquela serenidade. Mas é uma questão dela pensar de você. Tá dentro dela pensar. E o que eu tô falando é algo que se você vai pegar o mapa e observar, todo mundo tá validando a vida, a própria vida. Eu estou validando a minha, você está validando a sua, então vamos nos conectar, aprender com tudo isso. Porque o que nós vibramos, né, até o momento do ontem, estamos vivendo agora. E é com tudo isso que está acontecendo em nossa vida, o que nós temos a aprender?
Existe possibilidades de mudança. E esse momento que nós estamos vivendo, né, nesse momento do agora, que eu estou fazendo esse vídeo, e esse vídeo já é a segunda vez, porque eu já falei sobre tudo isso. Só que eu apaguei, mas gerei a compreensão que eu apaguei e falei, vou lá novamente e vou fazer a live. Novamente falando sobre o mesmo assunto. E eu acredito que assim realmente está certo e era para se conectar assim. Sei que vai ficar mais longo, porque como eu não estou com o meu sócio aqui me organizando aqui um tempo, eu estou falando. Mas está tudo certo. Eu preciso realmente dar uma conclusão no que eu estou falando, porque são vários pontos, tá? Então é uma forma breve. Sugestões, eu estou colocando aqui como manual, como uma orientação. Eu não estou aqui como uma verdade soberana, porque eu não sou verdade soberana, nem você, nem ninguém. Você se posiciona a gerar a compreensão pelo outro e você vai se conectando da melhor forma para você, das suas verdades. Consciente na programação, né? Seguindo consciente. Que tudo que está acontecendo na sua vida, você que programou, e você tem que aprender com aquilo que você programou. Com equilíbrio e tranquilidade. Então, esse ponto existe, tá? Essa possibilidade. Esses estudos que eu estou dizendo para vocês, não sou eu, Andréia, que tirei da minha mente, né? São coisas que eu me posiciono a estudar. Então, desde outubro e novembro, eu já estou montando uma questão a ser apresentada. Só não apresentei porque ocorreu, né, a questão do coronavírus, que, né, as pessoas estão agora mais em casa, né, nesse isolamento, então não foi possível me posicionar a fazer workshop. Porque seria um workshop, porque realmente é muitos pontos a ser colocado para a pessoa reprogramar de forma com equilíbrio, com estrutura e mostrando essas possibilidades em relação a trabalhar com a cooperação e o equilíbrio. Cooperação, equilíbrio, né? Organização. Então, os nomes semelhantes. Harmonia. Então, é possível. Existe essa possibilidade, como existe outras possibilidades. O que acontece é que o coletivo, né, nesse momento que nós estamos vivendo para refletir. Como que eu vou sentir? Como que eu vou me conectar? Porque tudo isso é para ter uma mudança. Porque naturalmente, e se as pessoas não entenderem, tá? Então vamos lá, eu vou começar a falar um pouquinho. Eu coloco umas coisas no ar, mas não falo por quê? Porque não existe você colocar datas, tá? Mas existe quando você começa a estudar, você vê o ponto que vai chegar. Você não sabe o tempo, o espaço-tempo quando. Mas você sabe que tem a possibilidade maior no gráfico de acontecer, porque a pessoa, né, as conexões das pessoas, da humanidade, está seguindo para isso. Então é natural que você tenha uma visão da energia a ser posicionada. Não a história, porque daí são histórias. História pandemia, história guerra mundial, história geológica, né, do planeta. Então, existe tudo conectado. E quem está vibrando tudo isso somos nós. Então, existe toda uma conexão. Qual a forma que você vai apresentar, momento a momento em sua vida? Aprender. Você vai continuar julgando, você vai continuar questionando que o outro está errado e você está certo. Você não sabe, você não está dentro dele, você não sabe o que está acontecendo 24 horas com ele, como ele aprendeu a vida dele. Então, existe algo a ser feito, né? Inicial, é como nascer consciente. Eu já falei sobre isso também. De nascimento e se posicionar a aprender. Porque tudo isso que está acontecendo é para as pessoas gerar uma reflexão. Qual a forma que eu vou me posicionar?
Todo mundo que eu estou vendo, seja qual posição, ou fica em casa ou não fica em casa, se eu for ver o Facebook dessa pessoa, eu já sei que ela vai pensar exatamente isso. Andréia, me fala assim, essa pessoa quer ficar em casa ou não quer? Eu vou ver o Facebook dela e vou falar para você o que ela quer. Porque é uma conexão tão clara que você sabe. Ah, Andréia, você sabe mesmo? É que o Facebook conta, né, a conexão do que você sente, né, semelhante. Não que eu não sei completamente, mas mapeando, você sabe que a porcentagem maior é que você fica em casa ou não fica em casa. Então, é natural você mapear a sua realidade, né, em conexão com o outro. Mas quando alguém chega próximo a você, você sabe alguns pontos por que a pessoa realmente se posiciona assim. Então, vamos observar esses pontos que são importantes na nossa vida, né? Que são os detalhes. As pessoas gostam de ver o grande, achando que aperta o botão e funciona. Mas tem que se posicionar a aprender, tem que se posicionar como seu cientista. Você tem que entender como que funciona a sua realidade humana, né? A sua, você, quem sou eu? E assim você vai harmonizando com a forma coletiva. Você vai, né, se posicionando, tá bom para mim, tá bom para ele. Da melhor forma. Pode ser que ele olhe para você e vai dizer assim: "Olha, eu não quero saber, tá? Você tem que fazer isso porque você tem esse compromisso comigo." Mas ele está fazendo tudo isso com o programa dele, com o que ele sente como verdade, as coisas, né, em função à vida dele. E você vai gerar compreensão. Agora, se você se posiciona com essa pessoa e ela não entende também, tudo bem. Quem que está gerando desespero? Quem que está gerando harmonia? Mas só que isso tem que ser de verdade, tá? De verdade para você. Você tem que sentir essa harmonia. Então, naturalmente, se você sente raiva de alguém, raiva vai para você primeiro. Porque é natural, você sentiu, os seus músculos já começam a sentir a tensão e cada vez mais com repetição aquilo se transforma na sua verdade. E isso vai gerar ação com aquela pessoa que você acredita que ela é errada, mas vai se conectar a outras pessoas que você também vai achar errado. Então, é algo para organizar e observar que você está programando tudo isso. Então, são assuntos, tá, em relação à programação humana, que eu coloquei aqui como competição e cooperação, que é algo com muito detalhe a ser apresentado. Eu estou colocando agora pontos, ideias, para vocês refletirem, filtrar a Andréia, filtrar qualquer pessoa. A Andréia, ela não vem aqui na frente, faz uma live, desliga e dorme e acorda, vai fazer coisas que não tem sentido com o que eu estou falando aqui. Eu me conectei a aprender e eu vivo assim 24 horas se conectando a 24 horas. Por que eu falo 24 horas? Porque eu durmo e sonho situações assim. Me coloco a estudar uma situação, me coloco a estudar, né, as possibilidades em conexão. Para mim tá bom, para a pessoa tá bom, né? São formas para ser apresentadas. Então, para mim, eu sei que tudo aquilo que eu senti naturalmente vai acontecer na minha vida. Se eu sentir raiva, angústia, tristeza, eu sou merecedora de vivenciar isso. E tá errado? Não, tá tudo certo, é para me aprender. Eu tenho que aprender a sentir diferente. Porque se eu quero alguma coisa diferente, eu tenho que aprender a fazer o diferente. Não é apertar botão.
1, 2, 3 e já. Porque acaso, 1, 2, 3 e já, existe toda uma conexão. Então, toda essa harmonia, ela é possível, essa cooperação, nós podemos agora, com esse treinamento, né, nesse tempo e espaço que nós estamos, em gerar um treinamento, como eu vou me posicionar com o outro, como eu vou sentir em relação ao outro, porque quando, né, for realmente passando essa pandemia, vai chegar o momento da prova, tá? Nós estamos em treinamento. E essa prova, né, é para passar para o próximo ciclo. Qual é o ciclo que você vai passar? O que você está aprendendo de diferente com tudo isso? Mas de verdade para você, não é falar bonito. Falar bonito todo mundo sabe. Então, o que você está aprendendo com esse momento? O que você está, a cada momento, aprendendo? Seja ele qual for. Ficando em casa ou não em casa. O que você está aprendendo com isso? Então, essa forma de cooperação e competição, existe muitos detalhes a ser falado, tá? Então, aqui eu só estou passando, assim, brevemente, eu vou me conectar a falar com vocês em relação à aceitação, eu vou falar com vocês em relação a conflitos, porque tem, né, coisas ligadas em relação a conflitos, a aceitação. Então, existem vários outros estudos que você vai levar para uma história. E essa história que eu digo não é história só no Google. O Google é importante sim, mas você vai linkar, você vai se colocar em campo, em estudar, ser o seu próprio cientista. Né? Você vai ver, sentir acontecer. Então, existem várias formas para se posicionar a aprender. Porque se você não aprende, não adianta eu chegar com uma proposta de cooperação, a pessoa vai olhar e vai dizer o que para mim? Andréia, não é possível. Andréia, isso não existe. E eu vou concordar com ela, porque ela não aprendeu nem a sentir quem é ela, como que ela vai mudar uma realidade, começar a realmente a programar diferente, exercitar tudo aquilo, aprender tudo aquilo, se ela não sabe nem sentir diferente. Então, é assim, parece passinhos de tartaruga, mas é melhor dar os passinhos de tartaruga do que não dar nenhum passo. Então, vamos gerar essa energia, essa compreensão de entendimento que existe várias possibilidades, várias, né? Vamos colocar o foco em relação às possibilidades de grande crescimento, observar a sua vida humana em conexão com o outro, todas as situações que está conectando no momento, o que você tem que aprender. E assim vamos falar sobre a aceitação, vamos falar sobre os conflitos, que vai sempre tendo um link. E são estudos, tá? Não é eu que estou aqui tirando da minha mente, porque não existe isso acaso, tá? Não existe esse acaso que todo mundo pensa. Até o que você dorme e acorda pensando, nossa, que ótima ideia que eu tive, pode acreditar que não foi acaso. Existe algo, uma inteligência que você humanamente não compreende, mas existe. Só que quando você se posiciona a aprender, você é apresentada para essa inteligência a cada momento. Tá? Então é isso, amores. Eu sei que foi uma live diferenciada, não sei se as pessoas que entrou aqui ao vivo foi que entrou da outra vez, foi diferenciada, mas a informação em relação à cooperação, né, à competição, aqueles quadrados, o triângulo e o quadrado foi para realmente mostrar que o quadrado tem as possibilidades da pessoa subir, né, todas as pessoas subindo, e isso não significa que André, é impossível, é possível, porque cada um vai subir ao seu tempo, tem a possibilidade de subir. Ela que vai ter a escolha ali, né, no crescimento dela, mas você está fazendo a conexão da melhor forma. Então, existe essa forma e tem tudo a dar certo, tá? Quando você aprende uma base. Não é aprender a cooperação, tem que aprender a base primeiro. E aí, tem essa parte que nós já vamos vivenciando. Se você observar, a competição não é simplesmente em política, não é simplesmente na escola, não é simplesmente com a sua família.
Se você for observar, nós aprendemos essa competição, que sempre tem alguém que reinar, né? E não é simplesmente governo, não, né? Na sua vida, é só você observar e mapear. Tá bem? Até mapear, você tem que aprender essa base. Porque teve uma pergunta que falou, André, como que eu mapeio? Eu falei assim, para você mapear, você tem que primeiro entender o que é esse sentir, conhecer você, esse silêncio, né? Para gerar toda essa construção e assim as coisas vão sendo conectadas e ligadas de uma forma natural. As coisas acontecem naturalmente, mas você tem que se posicionar, realmente aprender, tá bem? Então, nós vamos seguindo com as informações. Eu vou passar outras informações em relação a toda essa programação que eu tenho a apresentar para as pessoas em relação que já tem comércio, tá? As pessoas que têm empresas, porque elas ali é a base, tá? Do meio para ser mostrada que é possível também ela, né, ter um grande crescimento em ajudar o outro que está ali, tá bom? Então, mas aí são outros pontos a serem apresentados e seria assim uma live, assim, seria um workshop que eu teria que estar mostrando em lousa, desenhando e tudo. Tá bom, amados? Mas é uma sugestão. Filtra a Andréia, tá? Porque a Andréia não é dona da verdade soberana e nós vamos nos conectando a outros mestres, né? Outros professores, manuais, porque nós estamos projetando, somos importantes na vida dele e ele também é importante na nossa. E vamos fazendo esse caminho, tá? De cooperação. Então, amores, assim, tem muita informação a ser passada e eu passo com muito amor tudo aquilo que eu vou aprendendo para vocês, mas são vários pontos mesmo a serem apresentados e é estudos que você tem que se colocar, né, com prioridade a estudar, com riqueza de detalhes, focado, dando importância para essa realidade humana que você está vivenciando, tá bem? Então, beijo, beijo, gratidão a todos vocês que vão se conectando, as informações. Você que não é inscrito no YouTube, no meu canal, se inscreva, porque esse vídeo ele vai ficar lá guardadinho no YouTube, né, como os outros vídeos também. Então, se inscreva no canal e vamos crescendo juntos, passando informações e assim vamos organizando todas essas ideias. Tá bem? Beijo, beijo.